Bom dia, o meu nome é Ellen Lynch, eu sou produtora e realizadora audiovisual no estado do Amazonas. Eu tenho uma produtora chamada Eparrei Filmes, que é uma produtora que tem cerca de 3 anos, e a gente está no circuito de festivais e no circuito comercial também de televisão. Eu estudei cinema na UFRB, em Cachoeira, na Bahia, minha amada Bahia. Também fui para o Rio de Janeiro fazer na UF. E desde então eu ando pensando nesse cinema que seja um cinema muito encarnado na realidade, muito a partir das minhas questões também, muito a partir das questões das minhas próprias vivências, pensando a partir de um lugar também do coletivo, né? Então eu penso sempre nesse cinema, um cinema que dialogue com as questões que também são da atualidade. A gente vive um momento que é extremamente um momento conservador, um momento onde os direitos sociais estão ameaçados, então eu não posso pensar num cinema que não seja também pensando nessas questões que para mim são questões caras, que são questões que me afetam. Dentro do cinema que eu proponho uma reflexão artística, com uma linguagem cinematográfica que vá pensar o lugar da comunidade LGBT. Né? Eu, como uma mulher negra lésbica, são questões que me afetam. Então, o filme Maria, que é o filme que a gente está apresentando no festival também, é um filme sobre uma mulher travesti da cidade de Manaus, que pensa o filme a partir de performance, que pensa o filme a partir da primeira pessoa, uma voz em primeira pessoa, e que também pensa o filme como uma intervenção social também. Então, o filme foi exibido na segunda-feira, na programação do primeiro dia, junto com outros filmes que foram maravilhosos da programação. E o debate foi ontem, foi um debate muito enriquecedor, muito bonito também, que tinha como cunho toda uma questão de diversidade, foi uma mostra, uma sessão bastante feliz. Então, o nosso filme tá dentro desse contexto, né? Outros filmes que a gente também desenvolve na Eparrei, eu e minha sócia, que também é minha companheira, Riane Nascimento, que também está aqui no festival, são, além da temática LGBT, a gente também procura discutir a temática sobre a questão racial, né? A gente vive num país que, historicamente, é um país cheio de estruturas e de amarras sociais que são seculares, né? Então, agora, atualmente, nós estamos desenvolvendo um filme sobre uma imigrante haitiana, discutindo praticamente 8 anos depois do terremoto no Haiti. Então, a gente está voltando para o Haiti, a gente está na metade já da filmagem, a gente está no meio do set, né? A gente deu uma paradinha para vir aqui no festival, repôs energias, né? Os festivais sempre repõem as nossas energias. E a gente está desenvolvendo esse filme em que a gente está acompanhando esse retorno, esse regresso dessa mulher, né? Dessas duas mulheres, Gloriane e Jaqueline, e é um filme, um telefilme, que provavelmente esteja no ar a partir do ano que vem, né? Além de outras, a gente também desenvolveu uma série chamada Transviar, uma série de ficção, que a gente está na pós-produção também, que vai para o universo da transexualidade masculina, que também deve estar no ar ano que vem. Então, de uma certa forma, os temas que a gente procura desenvolver são temas que, para a gente, são caros, que nos afetam, em algum momento nos geraram dor, enfim, então está dentro desse contexto o nosso trabalho. A produção do cinema amazonense é uma produção jovem, apesar de a gente já estar na labuta faz um certo tempo. Por muito tempo, essa produção foi uma produção muito mais internacional, né, de grandes canais de televisões internacionais que chegavam no estado e de uma certa forma, documentavam esse local a partir do seu ponto de vista. Essas produções ainda existem, essas produções ainda estão sendo desenvolvidas, ainda estão sendo feitas, inclusive muitos produtores locais se profissionalizaram a partir dessas
produções, mas nos últimos 10 anos a gente tem sentido uma mudança nesse cenário. A gente percebe que, por exemplo, o Sérgio Andrade, que foi um dos primeiros cineastas da atualidade a lançar, já está no seu 3º filme de longa-metragem, ele praticamente está lançando um filme a cada 2 anos com recursos do Fundo Setorial, da Petrobras, enfim. Então acredito que foi um grande impulsionador para que outras produtoras, para que outros realizadores pudessem também seguir na jornada. Nos últimos 3, 4 anos, a gente teve, acho que o maior impulsionador do audiovisual no Amazonas foi o fomento, eu não gosto muito de chamar de edital, porque edital não remete muito a uma política, mas um fomento da política de regionalização da própria Agência Nacional de Cinema. Então, foi uma política que, de uma certa forma, alavancou as pequenas produtoras. A minha produtora, por exemplo, desenvolveu 3 grandes projetos em 2 anos, enfim, a gente conseguiu, além da realização, trabalhar a profissionalização das equipes locais, né? A gente conseguiu fazer uma circulação e um giro e uma produção com mais rapidez, né? A televisão exige uma certa rapidez também para que você realize. Enfim, infelizmente, essa política, de uma certa forma, a gente está vendo que está bem ameaçada. E no Estado, a gente tem os editais de complementação, os editais ainda muito tímidos, muito pequenininhos, que demoram muito para sair o recurso, demoram 3, 4 anos para sair o recurso, e que acaba, né, deixando o produtor, de uma certa forma, não podendo se dedicar inteiramente à sua produção audiovisual. Mas eu acredito que uma política de fomento às regiões seja uma das políticas mais felizes que a Ancine já fez, porque justamente deslocou o olhar, deslocou o eixo, deslocou o recurso para produtoras e para realizadores que têm muita sede de fazer esse cinema, fazer produto para televisão a partir dos seus pontos de vista, a partir da sua vivência, a partir das suas experiências, a partir da sua realidade também. Eu fazia Ciências Sociais na UFAM, na Federal do Amazonas, quando eu me interessei por cinema, né? A partir de um cineclube que era desenvolvido na própria universidade. E que eu percebi que eu poderia falar a partir de uma outra linguagem, que não somente de uma linguagem escrita, como as ciências sociais, de uma certa forma, desenvolve o seu saber. E aí eu fui fazer cinema na UFRB, em Cachoeira, que é uma cidade do interior, de uma universidade jovem, uma universidade que, em sua grande maioria, seus alunos são negros, é uma universidade que está dentro do Recôncavo, com uma religiosidade super forte, super encarnada, enfim. Então, eu não posso deixar de dizer que eu tenho uma referência, antes de tudo, uma referência local, né, desse lugar em que eu passei 4 anos da minha vida, que foi fundamental para o meu pensar, para o meu sentir e para o meu fazer. Na UFRB, de uma certa forma, eu fui motivada, além de estar na Bahia, além desse lugar, além de trazer todo esse contexto como referência, fui motivada pelo fazer documentário. Lá era uma universidade que estava muito forte a questão do documentário. Lá tem um festival chamado Cachoeira Doc, que eu trabalhei, ajudei também a construir. Então eu me interessei muito pelo documentário e, de uma certa forma, o meu espaço de fala e onde eu gosto de mais atuar é com filmes documentais, né? Então, se eu for pensar em referências a partir do documentário, eu posso dizer que os filmes nigerianos são filmes que me motivam muito, me fazem pensar, por ser, né, africanos como todo, por filmes que pensam a diáspora, filmes que trazem um outro lugar de fala, que repensam a fotografia, enfim. Eu também enveredo pelo campo da fotografia, então eu gosto de uma fotografia mais subexposta, eu gosto que a pele fique mais escurecida. Justamente acho que são outros olhares a partir da realidade de onde eu venho, né?
cineastas, fotógrafos que eu gosto muito. Tem um cineasta nigeriano que é muito bom, que ele justamente repensa esse lugar da fotografia na pele negra. Então são referências que a mim são muito caras também, né? Eu gosto muito de uma cineasta francesa, que é a Agnès Varda, que ela pensa o cinema dela a partir do pessoal para pensar o coletivo. Então, são filmes que ela está sempre partindo de uma relação que é muito íntima, muito pessoal, muito, né, pequena. E aí, quando você percebe, os filmes dela estouram para pensar algo que é muito maior, muito mais coletivo, muito mais abrangente. Então, ela me motiva para pensar esses filmes que parecem ser biográficos, que parecem ser em primeira pessoa. A inserção no circuito de festivais, a inserção no circuito de festivais, num processo que é extremamente ainda hegemônico, se a gente for pensar em 10 anos atrás, por exemplo, a maioria das pessoas que faziam cinema eram pessoas que são de uma determinada classe social, a maioria homens, a maioria de classe média, brancos. Então, de uma certa forma, esse lugar para a mulher, esse lugar para a mulher negra é um lugar que a gente está constantemente em disputa, né? A gente está o tempo todo disputando esses espaços, disputando imaginário, disputando conteúdo, né, narrativa. E eu acredito que não, e no meu ponto de vista, essa inserção não é uma inserção natural, fácil, né? É uma inserção que, de uma certa forma, é cansativa, né? A gente percebe que a gente tem muitos festivais no Brasil, mas a gente percebe também que as produções ainda ficam muito centralizadas, ainda ficam muito em lugares, em espaços, ou com pessoas que já, né, são hegemonicamente, já detêm de uma certa forma esse lugar da produção, né? Então, para nós que somos mulheres, da periferia, que nós não somos do centro, que estamos em outro lugar, que somos negras, não é fácil participar desses espaços de festivais, não é fácil inserir filmes a partir de outro olhar, a partir de outro ponto de vista, a partir de outros contextos, a partir de um outro fazer. É sempre muito difícil, né? Eu não sei ainda se, inclusive, já me inseri nesse circuito de festivais. Eu participo de um festival aqui, Maria é um filme, Sandrine foi um filme que circulou bastante, ganhou prêmios, foi um filme anterior que eu fiz. Maria já está, sei lá, acho que já está no seu 50º festival, já conquistou 12 prêmios. Então, acredito que a gente vai devagarzinho entrando e, de uma certa forma, circulando um pouquinho mais, mas não é tão fácil, é bem complexo. Não é simplesmente pela questão da seleção, acho que tem outras questões que, de uma certa forma, já ditam algumas regras, já ditam algumas formas de fazer que já são bem enraizadas, e furar, de uma certa forma, esse circuito, né, é sempre muito cansativo, mas a gente está aí sempre para dar cara para bater, para mostrar a cara, enfim, para estar nos espaços para ocupar mesmo. Gostaria de agradecer ao Festival Taguatinga de Cinema, acho que é um festival diferenciado, por pensar justamente esses deslocamentos de olhares, né? Esse ano com um tema que é super importante, pensar o que nos move, né? O movimento que está dentro de nós, para trazer cinematografias para os debates. Enfim, eu acho que é um momento muito feliz que este festival está trazendo essa temática, né? E desde muito cedo eu percebi que o cinema é uma linguagem muito poderosa de comunicação, muito poderosa do fazer artístico, muito poderosa para o diálogo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o cinema tem um papel fundamental, tem um papel social, artístico, econômico no nosso país, que tem que ser fomentado, tem que ser assistido, tem que ser produzido. Eu acredito que a gente está no momento e numa fase que é uma fase extremamente difícil para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, é uma fase em que nós que estamos produzindo, nós que estamos pensando nesse cinema,
temos uma obrigação moral, social, artística de não nos silenciar e não nos calar diante de tantas perdas sociais que estamos vivendo atualmente.